Quando eu olho para a maioria das pessoas que pastoreiam e que tiveram ministérios ou têm ministérios bem-sucedidos, eu olho para a escola deles, treinado pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tios, pelos seus irmãos, por um sogro ou por quem quer que seja. Pessoas que foram praticamente discipuladas, treinadas, ok? Tiveram suas próprias escolhas, é verdade, para que rumo deveriam tomar, mas elas foram vendo as coisas acontecerem, foram aprendendo com as experiências, certo? Com as picadas, como nós falávamos no interior, aquele que vai com o facão cortando e abrindo aquilo que vai se tornar uma trilha, que vai se tornar, certo? Amanhã uma pequena estrada e talvez um dia uma rodovia. Pois é, a minha história é um pouco diferente da história desse treinamento. Meu pai tinha 35 anos de idade quando minha mãe chega no Rio de Janeiro, vindo da Paraíba. E meu pai engravida minha mãe e não havia amor naquele relacionamento. Meu pai era casado, pai de 2 filhos, certo? Minha mãe era novinha, vinda, né, da Paraíba, e meu pai enganou minha mãe. E minha mãe engravidou. Ela não queria ficar grávida, nem meu pai queria engravidar minha mãe. Ok? Que isso fique bem claro. Mamãe não queria, papai também não queria, papai só queria pegar a mamãe. É uma verdade, certo? E contrariando as expectativas de todo mundo, porque ninguém queria, certo? E eu só fiquei mais calmo quando vi tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu descobri que mamãe não queria, papai não queria, e só queria um momento de prazer. Mas Deus falou: eu vou contrariar as expectativas, eu vou botar um garoto. A notícia não foi bem recebida da minha chegada. Mamãe não queria. Puxa vida, o que nós fizemos? Não sabia eles. Eu passei ali fora, a menina me chamou de lindo. Eu descobri que aqui tem gente mais engraçada que eu. Porque foi de graça, eu nem paguei pelo lindo. Mas olha só, contrariando as expectativas, minha mãe ficou grávida. Foi uma tragédia. Uma tragédia, certo? Apesar de toda a dificuldade, eu já ouvi falar que eles pensaram no aborto. Eu sou contra o aborto, porque aborto é uma ideia na cabeça de alguém que já nasceu. Porque se a mãe desse indivíduo pensasse igual ele não estaria pensando nisso agora. Ele teria sido descartado também. Mas mamãe me teve. 9 meses depois lá estava eu. Não deu muito certo, porque mamãe tinha 14 para 15, meu pai já estava com 30 e pouco, quase 40, isso há 50 anos atrás, certo? E meu pai me tomou da minha mãe, me deu para uma tia, que me deu para outra tia, que me deu para outra tia, que depois eu voltei para cá. Ou seja, eu vivi em tantos lugares diferentes que foi muito difícil eu estabelecer um nível de comportamento. Não havia um comportamento para mim, porque cada família tinha uma pedagogia e uma didática, e eu não sabia como me comportava. Numa tinha horário, outra não tinha. Uma podia fazer isso, outra não podia. Uma podia falar isso e outra não podia. Então eu fui crescendo sem uma estrutura. E era tão desafiador para mim, depois de ter sido mandado embora de alguns lugares, que eu fiquei introvertido. Era perigoso falar. Muitas vezes eu fui expulso da casa ou mandado embora, porque utilizei um vocabulário que não era permitido naquele lar, mas de onde eu vim, podia falar. Então eu fiquei lerdo, tardio
nas decisões. Era sempre muito preocupante o que fazer. Eu não era da casa, eu era um estranho vivendo de favor na casa das pessoas. Uma frase, me perdoe, eu estou falando para adultos. Uma prima usava muito comigo por eu ser lerdo. Ela dizia: menino, você foi feito nas coxas. Você não foi nenhum ato sexual completo. Porque eu era lerdo. E quanto mais falava isso, me parece que mais lerdo eu ficava. Abusos eu tive que enfrentar dos mais diversos possíveis. Morando sempre em Xerém, um lugar que eu amo é Xerém. Hoje Deus me deu condições de morar, sei lá, não vou dizer em qualquer lugar, mas em muitos lugares. Mas Deus colocou meu coração naquele lugar. E eu lembro que eu fui estudar num colégio, num dos períodos que eu morei com meu irmão. Era um colégio de freira, um colégio bem posicionado local. E isso tem uma coisa que eu aprendi na vida, que a abençoadora é uniforme, porque nivela todo mundo. No uniforme não tem pobre, não tem rico, não tem nada, é todo mundo de uniforme. Mas tinha as festas, e nas festas o rico aparecia, trazido pelo pai num carrão, usando um tênis maneiro, uma roupa legal. E a gente diferenciava só em olhar. Então já notou que as meninas não olhavam na minha direção, porque o quichute que eu usava para ir para o colégio era o quichute que ia para a festa e acabou. Eu era louco para usar um short da Adidas que era fantástico. Até que um dia eu fui na feira e vi um short falsificado. Isso há tantos anos atrás, talvez 40 anos atrás, né? E eu fiquei louco porque eu podia comprar. Comprei o short e levei para casa. Primeira coisa que eu cheguei eufórico, mostrei para minha prima. Ela olhou e disse: Cláudio, não é Adidas, é Adibas. Virou assim. E eu falei: caraca, é Adibas mesmo. Mas eu estava tão eufórico com a oportunidade de conseguir, que eu não reparei. E o pior de tudo, porque eu criei uma técnica, eu falei: eu vou usar assim mesmo. Ele era azulzinho, mas era lindo. E eu imaginei, se alguém começar a olhar muito, eu coço. Aí eu crio uma dificuldade de identificação e me saio bem. Eu não lavei o short, saiu 3 letras e as outras não quis sair de jeito nenhum. Perdi. Pois bem, fiquei mais adolescentezinho e a vontade de namorar, ela apareceu. Mas ninguém ia namorar um garoto usando quichute. Como a mãe das moças dizia onde eu morava: esse menino não pode ser seu namorado, primeiro porque seu pai é um irresponsável, sua mãe é mãe solteira e ele não tem onde cair morto. Não deixava de ser verdade, mas nem toda verdade precisa ser dita. Nós temos que preocupar-nos com as pessoas. Mas ninguém se preocupava. Eu escutei muito isso. E o mais divertido disso é continuar morando em Xerém, porque muitas mães daquelas meninas ainda residem lá. E quando eu passo hoje num carrinho um pouco melhor, morando numa casa melhor, com aquela loura, porque mulher não fica velha, ela fica loura, é uma verdade. Aquela mulher loura do meu lado, eu abro o vidro e cumprimento a Santa Senhora, que não deve ter morrido, porque ninguém quer do outro lado, é uma verdade. Aqui jaz o menino que não tinha onde cair. Pois é, já deu para notar que eu deveria ser tudo menos pastor. O meu treinamento não foi para isso. Eu não fui treinado para isso.
Eu não fui adaptado para isso, certo? A minha história é um pouco diferente da história de muitos, e talvez bem próxima da sua história. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida. Salmo 27:10. Ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Eu descobri, depois de um tempo, que eu poderia contrariar o prognóstico, mas eu precisaria de um Deus que governasse a minha vida.